Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Direitos Humanos em Voz Alta. Essa é a nossa primeira temporada e lembrando que esse podcast é uma realização da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de São José dos Campos. Eu sou o Camilo, trabalho com educação, sou professor, sou o host deste podcast e no episódio de hoje nós vamos tratar do tema Direitos Humanos, Fundamentos e Justiça. E para a gente poder conversar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Arion. Eu vou pedir para o Dr. Arion se apresentar e já agradeço a sua presença para a gente bater esse papo aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de inicialmente agradecer o convite, a oportunidade de poder conversar com todos vocês e, assim, seguindo a ordem de apresentação, eu diria apenas que eu sou um simples estudante da ciência jurídica há perto já de 45 anos e dessa minha experiência quase que diuturna em contato com a ciência jurídica, eu posso afirmar que ainda estou em processo de solução de dúvidas e encontrar certezas, né? Legal, muito bom, muito bom. Doutor Arion, para a gente começar, né, a gente quer entender um pouquinho melhor esse assunto de direitos humanos. Então, eu queria te fazer essa primeira pergunta: o que são os direitos humanos e por que eles são importantes, né, na sua essência? Na verdade, essa categoria, direitos humanos, é uma categoria que ela vem sendo construída ao longo da história da humanidade. Se nós formos observar desde o início da civilização grega, nós tínhamos um tratamento social absolutamente contrastante. Alguns tinham, vamos dizer assim, participação direta nas decisões relativas ao convívio social, enquanto uma grande parte dos componentes do grupo eram excluídos dessas deliberações. E no curso do tempo, cada vez mais as pessoas foram sendo integradas nessas relações de poder e, principalmente, foram estabelecidos limites, né, nesse poder que era exercido com relação às pessoas. Então, os direitos humanos são essa categoria que visam colocar a limpo aquele mínimo existencial que cada ser humano apresenta naturalmente. Okay. Não é concedido por um poder terreno, não é concedido por um poder divino, mas, pelo contrário, todo ser humano é portador daquele mínimo existencial em vários aspectos. Legal. E pegando um pouquinho da sua fala, entendo que um grande objetivo também é a questão de integrar as pessoas, né? De trazê-las para que elas também tenham voz nesse contexto. E aí, se a gente observar, especialmente os documentos, né, que foram base para aquilo que a gente tem hoje, a gente percebe que no decorrer da história fomos tendo melhorias. Então, algumas pessoas, digamos assim, alguns grupos, ao longo da história também foram sendo deixados, e aí, conforme a humanidade foi evoluindo, a gente foi integrando melhor a população como um todo. Então, entendo, e aí me corrija se eu estiver errado, que os direitos humanos, da forma como que a gente tem ele hoje, ele evoluiu, no sentido de que ele tem essa proposta de dialogar com as pessoas e garantir que essas pessoas também tenham voz e tenham direitos aí no seu dia a dia. Grosso modo, né? Assim, não querendo ser pernóstico, mas o início de toda essa elaboração dessa evolução histórica dos direitos humanos, você tem um embate entre o cardeal Richelieu e Hugo Grotius. Hugo Grotius foi autor de um livro chamado Guerra e Paz, na qual ele elabora toda uma teoria do direito natural e que os estados
eram obrigados a respeitar para que não houvesse guerras, não houvesse disputas, ao passo que o cardeal Richelieu era muito mais pragmático e dizia, olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo pelo uso da força. E esse embate básico, que é do século XVII, se não me engano, é algo que se dá até hoje. Se você for observar algumas discussões que são levadas na atualidade, você tem essa discussão entre você fazer uso de uma autoridade ou de uma superioridade contra determinadas pessoas, ou, de fato, realizar uma conduta pautada num conceito moral de justiça. Então, essas duas visões de mundo, ou cosmovisão, é que, na verdade, se digladiam, né? Legal. E aí acho que um outro ponto importante também, né, a gente tentar esclarecer para as pessoas que estão acompanhando a gente. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente percebe que foram criados muitos mitos, né? Então, quando você pega também dessa maneira mais de grosso modo, a gente tem muito essa referência de que os direitos humanos foi criado para minimizar um problema de uma pessoa que está presa, ou alguma coisa nesse sentido, né? Criou-se esses mitos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que a gente pode desmistificar esses mitos e entender essa essência dos direitos humanos? Na verdade, quando nós olhamos de forma retrospectiva, né, nós verificamos que, de fato, o primeiro grande documento da humanidade que trata dos direitos humanos é a Declaração de Independência norte-americana. Você tem referências lá na Carta Magna, no século XIII, o Bill of Rights inglês, logo depois da Revolução Inglesa, do Oliver Cromwell, mas, na verdade, e aqui já começa essa sintonia fina, tanto a Carta Magna quanto o Bill of Rights garantiam os direitos do homem ou dos nobres, ou seja, excluíam uma grande parcela de pessoas, para dizer o mínimo, mulheres, servos e escravos. Esses não estavam inclusos. Sim. A primeira vez que se colocou isso vamos dizer assim, se deu um caráter igualitário, universal e igualitário para todos, foi, de fato, na Declaração de Independência norte-americana, que é talvez uma das expressões em inglês mais famosas, né? Que são as verdades autoevidentes. Nós aqui reconhecemos as verdades autoevidentes, que todo homem nasce e, a partir do seu nascimento, tem direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Esse trechinho aí vamos dizer assim, a certidão de nascimento dessa categoria. E o que se busca com isso? Que, de fato, todos venham a ser atingidos, ou pelo menos venham a ser acobertados por esse grande guarda-chuva que se chama direitos humanos. E notem, o gatilho aí é que é importante. Não é concedido por um poder divino ou terreno. Na verdade, todos nós somos portadores dessas faculdades, independente de concessão de alguém de fora. Isso é inerente à nossa própria existência. Perfeito. Isso não é algo que nos é concedido. Isso é naturalmente constituído por cada um de nós. E aqui, só para abordar esse segundo aspecto aí que você mencionou, aqui no Brasil, principalmente a partir da década de 70, 80, nós tivemos uma certa falsa percepção a respeito dos direitos humanos, na medida em que hoje um senso comum, de certa forma, estabelece ou faz uma relação entre essa expressão e eventuais faculdades que aquelas pessoas que fazem parte do sistema prisional seriam aquinhoadas. E, na verdade, os direitos humanos são muito mais abrangentes, né? O nosso dia a dia é apinhado de condições, de situações em que se expressam esses direitos humanos. Perfeito, muito bem. Torion, acho que é importante dizer também que você teve uma trajetória fantástica como juiz aqui na cidade de São José dos Campos, então também queria te perguntar,
Durante o seu tempo como juiz na comarca de São José dos Campos, quais foram os principais desafios que você presenciou em relação à garantia dos direitos humanos aqui na região? Na verdade, aqui, assim, me perdoe se eu me alongar um pouquinho, mas eu queria fazer duas considerações. Uma Claro. consideração de ordem geral e depois eu vou ser um pouquinho mais específico. Então, vou partir do geral para o específico. Muitas vezes, nós não percebemos algumas intervenções ou soluções judiciais que tratam direitos humanos mínimos por parte do Poder Judiciário, e a sociedade, às vezes, não é tão bem absorvida essa participação do Judiciário que muitas vezes elas são ignoradas. Então, eu gostaria de dar aqui, basicamente, 3 exemplos em que essa construção foi feita. Na verdade, não foi o Judiciário que criou. Isso, na verdade, o Judiciário percebeu, teve a sensibilidade de perceber aquela realidade e colocou aquele fato social sob o manto do direito, reconheceu a existência da situação de fato e regulamentou as situações jurídicas dele decorrentes. Então, primeiro ponto, que pode parecer para os mais novos algo meio óbvio, mas, por exemplo, eu, quando frequentei os bancos da Faculdade de Direito, ainda era uma discussão corrente se a união estável, então chamada concubinato, gerava efeitos jurídicos. Por quê? Porque o então texto constitucional dizia: a única família legítima é aquela decorrente do casamento civil. Só que isso gerava uma série de dificuldades e uma série de problemas sociais tremendos. Por exemplo, as pessoas viviam em união estável, em concubinato, e tinham um filho. Iam até o cartório de registro civil, o cartorário falava: oh, não posso registrar no nome do pai porque o pai é casado, e ele não. Aí só registrava no nome da mãe. Então, esse cotidiano acabou sendo reconhecido pelo próprio Poder Judiciário. Outro exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo. É uma realidade que foi reconhecida pelo Poder Judiciário ao longo do tempo e também foi uma longa caminhada. Isso não foi fruto de geração espontânea. Um dia um juiz lá do Supremo acordou e falou assim: não, hoje nós vamos reconhecer. Há discussões a respeito disso desde a década de 70 do século passado. Então você vê, são mais de 50 anos aí de uma evolução, de uma discussão. E outro aspecto do cotidiano que é muito importante e que as pessoas às vezes não percebem, por exemplo, é essa estrutura hoje de concessão de medicamentos dada pelo poder público. Quando a Constituição Federal estabeleceu que a saúde era um direito de todos, universal e abrangente, não havia essa construção do Sistema Único de Saúde concedendo medicamentos. E em função de uma situação, de uma doença específica, que era a AIDS, decisões judiciais começaram a impor ao poder público a concessão desses medicamentos. E, a partir daí, o Estado se viu obrigado a construir toda uma cadeia de fornecimento de medicamentos de caráter abrangente e social. Não foi uma concessão espontânea do poder público nacional. Foi objeto de um embate institucional bem acentuado na década de 90, início dos anos 2000, até nós chegarmos nessa situação de fornecimento de remédios. Esses são os 3 caráteres gerais. Não querendo me alongar, mas já agora procurando ser breve, com relação à minha atividade judicante. Aqui em São José dos Campos, eu exerci a judicatura na vara de família, né? E talvez, aí é uma impressão subjetiva, nessas relações de direitos humanos, talvez a questão mais delicada, mais preocupante, ainda seja o reconhecimento das
das garantias da mulher casada, né? Alguns tipos de violência, não só física como psicológica, com relação à mulher, principalmente no término de algumas relações, demonstra de fato uma situação bem delicada. A sociedade brasileira ainda precisa ter certos ajustes com relação a isso. Do senhor, porque a gente teve um outro episódio, né, com a doutora Amanda, e a gente estava tratando exatamente desse tema, né, do quanto que a mulher, por ser mulher, enfrenta até hoje diversos desafios, né? E aí você está me trazendo exatamente esse contexto, que no contexto da família, na sua experiência enquanto juiz, você também observou algo nessa mesma linha, né? Muito legal. Você permite mais uma observação com relação a esse ponto? Claro. Note, assim, bem, uma abordagem o mais simples possível. Toda vez que nós tratamos a origem dos direitos humanos, na verdade, a expressão inicial eram os direitos do homem. Quando você falava direitos do homem, isso era como se fosse uma expressão típica. Que homem era esse? Era um homem senhor da sua consciência e senhor da sua liberdade. Isso indicava o que no comecinho lá? Primeiro, quem não tem autoconsciência não pode participar da cidadania. Daí, por exemplo, vem as restrições aos incapazes, aqueles que ainda não têm a sua formação biopsíquica absolutamente formada, e disso também vinham as restrições, tanto aos escravos, servos, como mulheres. Sim. Porque as mulheres viviam, naquela visão daquela época, sim, elas tinham uma dependência e não poderiam exercer a sua liberdade, sua autoconsciência de maneira total. 2 exemplos. Mulheres votam no Brasil a partir de 1932. Exatamente. Veja-se, por exemplo, a minha mãe, quando nasceu, não era eleitora e nem teria a chance de ser. Ela veio a ser depois de alguns anos, ainda criança, mas obteve esse direito a voto. Na França, que é tida a pátria do reconhecimento dos direitos humanos em razão da Declaração dos Homens do Cidadão, as mulheres só atingiram a faculdade do direito de voto em 1948, depois do final do término da Segunda Guerra Mundial e depois, se eu não me engano, até depois da Declaração da Universal dos Direitos do Homem para a Organização das Nações Unidas. Então, essa maior participação feminina na cidadania é algo relativamente recente. Sim. Vou dar mais um exemplo dentro do nosso contexto. Até o Estatuto da Mulher Casada, que, se eu não me engano, é do ano de 1964, a mulher casada não podia abrir conta no banco sem autorização do marido. Porque, na verdade, o marido, entre aspas, era o cabeça do casal. Né? Sim, sim. Então, eu, particularmente, olhando o século XX, tenho para mim que talvez o fato social mais relevante foi, de fato, essa ascensão da participação da mulher no seio social, né? Legal. Que ainda está em desenvolvimento. Exatamente. Isso nós ainda não chegamos ao ponto de fato, a ter isso absolutamente reconhecido de maneira universal, né? E prática. Né? E aí até trazendo, acho que um dado da nossa região aqui de São José dos Campos, de um outro aspecto que eu observo enquanto morador da cidade, é que, por exemplo, na Câmara Municipal a gente ainda tem uma representatividade muito pequena, né? Especialmente no que diz respeito ali no grupo de vereadores. Ou seja, ainda é reflexo dessa evolução que tem muito a ser feito ainda, né? Mas uma pergunta que eu faço em relação para a gente fechar essa primeira parte, né? Com os direitos humanos da maneira que nós temos hoje, né? Com essa evolução, as pessoas têm usado esses direitos humanos no dia a dia? Como que você vê isso? Ou as pessoas só percebem quando falta? Então,
Esse é o ponto, na verdade, porque a nossa convivência social é pautada pelos direitos humanos. Pautada pelos direitos. Vou fazer aqui uma breve digressão. Você desperta e vai tomar o seu café da manhã. Isso já é um direito humano básico, que é o direito à sua alimentação mínima como mínima existencial. Você toma o seu café da manhã, vai sair de casa, você precisa chegar a algum local, vamos supor que seja o seu local de trabalho ou local de estudo. Você precisa de transporte, direito de ir e vir, direito de livre locomoção, do qual o transporte público é uma decorrência, mais uma relação de direitos humanos no seu cotidiano. O senhor vai ao seu local de trabalho ou à sua escola, ao seu local de estudo, mais 2 direitos humanos: acesso ao trabalho digno com remuneração e acesso à educação. Então, você trabalha, exerce as suas funções, no final do dia pega o transporte, volta para casa, vai dormir. Direito à habitação. Então, todas essas relações sociais de mínimo existencial são basicamente ligadas aos direitos humanos. Qual é a grande sacada ou a grande deficiência dos direitos humanos? Nós conseguimos transformar essas promessas em realidade. Por exemplo, a questão ecológica hoje nos faz perceber que a riqueza do mundo é finita. Sim. Então, esses recursos são finitos. Então, a grande questão, e aí é uma briga que eu não pretendo entrar, é como você vai fazer essa distribuição. Eu acho que há mais ou menos um consenso, qualquer que seja a vertente ideológica da pessoa, que há um certo consenso que essas relações mínimas aí, relativas a essas necessidades básicas do ser humano, têm que ser atendidas. Agora, como elas vão ser atendidas aí é que o negócio vai um pouquinho além, né? Verdade. Bom, continuando aqui nossas perguntas, né? Como que o senhor avalia a atuação do poder público local, especialmente nas áreas de habitação, que esses exemplos que você está usando, né? Saúde, segurança, em relação ao respeito aos direitos fundamentais da população joseense? Porque aí você está trazendo basicamente a rotina de uma pessoa do dia a dia. Na verdade, veja bem, é muito fácil, algumas vezes, você lançar o olhar sobre a atividade do poder público e lançar críticas, né? Mas a carência, a carência social brasileira é muito grande. A grande questão nacional, de fato, é essa brutal diferença na distribuição de renda, né? Nós já evoluímos ao longo do tempo, né? Mas essas carências são muito difíceis de ser superadas. Todo serviço público, até por um certo mito, né? Todo serviço público no Brasil é tido por ineficiente, insuficiente, mas eu acho, às vezes, assim, irônico as pessoas até falam, esse cara aí é uma besta quadrada. Mas, por incrível que pareça, o nosso sistema único de saúde é invejado por muitos países do mundo. Sim. A gente sabe que nos Estados Unidos não existe, né? Claro, Nada parecido, nada. né? O custo O de quebrar um braço lá e quebrar o braço aqui. O que é aproximado, bem aproximado, talvez o sistema de saúde pública inglesa, né? Da Grã-Bretanha. Até é muito comum lá nos Estados Unidos da América, né? Eu já ouvi essa expressão de mais de um morador lá. Os Estados Unidos fornecem uma boa qualidade de vida desde que você esteja saudável. A situação cria uma certa dificuldade. Você me permite dar um exemplo? Claro, claro. Então, há alguns anos atrás, ao visitar uma amiga nos Estados Unidos, ela me contou que uma amiga brasileira
teve um caroço no seio, fez os exames, infelizmente o médico falou que era maligno, e com o diagnóstico ele falou, ó, o seu tratamento é esse e fica em tanto. Aí ela falou assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, não tem problema, você hipoteca a sua casa, consegue um empréstimo no banco, porque o seu, entre aspas, plano de saúde não vai cobrir integral o seu tratamento, você não vai ter condição de fazer isso. Uhum. Aí no meio da conversa o médico virou para ela e falou assim, mas você não é americana, né? Ela falou, não, eu sou brasileira. Ela falou, então, meu conselho para você, pega um avião, vai para o Brasil, que lá é de graça. Com todos os defeitos Sim, sim, que possam sim. existir, né? E Exatamente. foi o que a moça acabou fazendo. Perfeito. Pegou o avião e veio para o Brasil. Perfeito. E aí, queria só retomar um ponto que você trouxe de distribuição, que a distribuição de renda, que eu acho que é um aspecto importante, que eu me lembrei aqui de uma conta, né, que está dentro de um livro do professor Dalbor, da PUC, e ele faz uma conta muito interessante. Ele fala algo numa linha no seguinte, se a gente pegasse o PIB do planeta e dividisse pelo número de famílias do mundo, de até 3 filhos, daria para você ter uma renda de mais ou menos $3.000 por família, né? Ou seja, com isso ele quer dizer que o problema do planeta não é a geração de riqueza, né? É a distribuição. Então a gente percebe que em algumas classes isso é mais sentido do que em outras. Então é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Então na realidade dos Estados Unidos você consegue viver bem, ter um bom padrão de vida desde que saudável, né? No Brasil, embora a gente tenha e concordo, a gente tem um sistema de saúde muito avançado em relação a outros países, né? Com as suas deficiências, enfim, mas que atende a população. Mas a gente sabe que em tempos como os que a gente está vivendo agora, de inflação também mais alta, quem que sente mais esse, vamos dizer assim, esse ar faltando, né, dos direitos humanos? Quem que são as pessoas que acabam sendo mais afetadas do ponto de vista de população e de sentir essa ausência dos direitos humanos aqui na nossa realidade? Olha, assim, vendo a sua manifestação aí, me veio à mente, assim, os mais jovens talvez não tenham exata noção do que seja isso, né? O Brasil, na década de 80, final da década de 70, início da década de 80, viveu um processo de hiperinflação. E, assim, é um certo exagero o que eu vou falar, mas eu acho que dá bem a dimensão do que é um processo hiperinflacionário. É mais barato você pagar o ônibus na hora que você desce do que na hora que você sobe. Porque se você subir, o dinheiro está valendo mais do que no momento em que você desce do ônibus. Só aquele trajeto implica em desvalorização da moeda. Isso é certo exagero, isso até era falado da hiperinflação alemã, mas é mais ou menos o que acontecia no Brasil. Um outro exemplo, as famílias, nós estamos chegando, não digo nesse ponto, mas algo bem próximo. As famílias recebiam próxima do dia 10, todos iam ao supermercado e faziam todas as compras. Por quê? Passados 30 dias, possivelmente, aquela mesma mercadoria ia ser remarcada 10, 15, 20, 30% em valor superior ao que valia naquele exato mês. Então, as pessoas faziam estoque, elas tentavam. Então, com relação à inflação, não há quem mais sofra a questão inflacionária do que as classes que têm a renda um pouquinho mais baixa. Eles são os grandes, os primeiros e grandes afetados. Então, uma das grandes conquistas aí da nova república, até, se eu não me engano, o passamento do presidente Tancredo Neves está fazendo 40 anos agora, foi a derrota da hiperinflação da maneira como ela se colocava. Isso, pelo menos, deu uma certa estabilidade econômica. Então, como eu havia mencionado, hoje a questão ecológica revela que os recursos são limitados. Então, é necessário que haja uma boa administração desses recursos para que todos sejam favorecidos.
Aí você pode vir perguntar, mas como é que eu faço essa boa administração? Eu vou lhe dizer que eu não sei. Aí eu acho que várias outras pessoas talvez tenham maior competência para responder a essa questão. Mas mais um aspecto, né? O grande embate a partir de 1988, de fato, também foi tornar concreta essa realização dos direitos humanos, nesse sentido de habitação, alimentação, saúde, segurança. E essa sensação, muitas vezes, de frustração que as pessoas têm, leva a um sentimento de contrariedade com relação aos direitos humanos. Falam, olha, me prometeram tanto e não fizeram nada, na verdade, eles são mentirosos. Então, é isso talvez que hoje seja necessário superar e tentar realizar de forma concreta. Muito bem. Doutor Elion, uma outra pergunta importante para a gente discutir aqui. Como que a população, as pessoas no geral, podem se aproximar mais e atuar mais também em relação aos direitos humanos? Na verdade, o Estado brasileiro, por incrível que possa parecer, né, ele é pautado, como qualquer outro Estado, pelo princípio da solidariedade. Isso significa que cada um de nós é responsável pelo seu próximo. Okay. Isso é que é o princípio da solidariedade. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas eu não tenho nada para fazer. Mas na medida em que você vai à sua associação de bairro, na medida em que você vai à igreja do seu bairro, na medida em que você participa das reuniões de professores e alunos nas suas escolas, que você participa naqueles municípios onde há a possibilidade de orçamento participativo, onde você consegue ter um contato com algum representante político, quer administrador público do Poder Executivo, quer vereador, e encaminhar a esses representantes, a essas associações, aquilo que todas as pessoas têm como prioridade, essa participação é, de fato, o que vai permitir que todos possam, algum dia, receber aquela resposta. Eu só aqui gostaria de fazer uma observação. Eu fui juiz num determinado município aqui do fundo do Vale e era muito interessante, havia um ex-prefeito lá e ele morava bem em frente a uma praça. E esse senhor, já com bem mais de 70 anos de idade, como todo bom caboclo, acordava cedo, né? Ele tomava café e ele, todos os dias, ele ia até a frente da praça da casa dele, passava o rastelo, limpava as folhas, isso com mais de 70 anos de idade, observava os bancos, se houvesse alguma coisa que ele pudesse fazer, ele fazia e dava a manutenção mínima para aquele espaço público. Muitas vezes a nossa participação já começa por aí também. Você preservar espaços públicos, ou colaborar na sua manutenção, ou não causar danos aos espaços públicos, já é uma grande colaboração à eficácia dos direitos humanos. Legal. Acho que cada um cumprir a sua obrigação já é um bom início para essa realização e concretização. Né? Legal. E lembrando, né, doutor, que tanto eu quanto você, tanto eu quanto o senhor, somos membros, ou melhor, somos colaboradores na Comissão dos Direitos Humanos aqui da OAB, por isso que a gente está aqui nesse podcast de hoje. E a OAB está de braços abertos também, assim como a Comissão de Direitos Humanos está aberta para a população poder vir, atuar, se aproximar, se juntar a nós, para que juntos a gente possa também fazer a nossa parte enquanto população, né? Eu, sim, sempre acreditei que é perfeitamente possível a cada um de nós oferecer uma colaboração.
agora já no inverno da minha existência, início do inverno da minha existência, eu pretendo, na medida do possível, prestar algum tipo de retorno a tudo aquilo que eu recebi da sociedade. E uma das vias que me pareceu possível é integrar em voluntariado essa comissão. A comissão está disposta a, de fato, exercer sua atividade de forma a tentar atender e concretizar os direitos humanos, todos aqueles que tenham uma situação específica. E note bem, nós não vamos realizar a proteção jurídica específica. Nós vamos prestar o apoio, vamos ouvir e vamos responder na medida da nossa competência. A nossa intenção é expor o problema e tentar uma solução coletiva. Na verdade, a principal, me parece, posso estar equivocado aqui, talvez o Dr. Guilherme possa me corrigir posteriormente, a nossa intenção básica é essa, trabalhar numa ideia de coletividade, ou seja, nós queremos solucionar o problema presente e futuro. Então, todos aqueles que eventualmente necessitem de apoio, tenham alguma específica reivindicação na qual nós possamos colaborar, nós estamos de portas abertas. Depois, possivelmente, aí nas nossas redes sociais, vocês vão receber a maneira de entrar em contato conosco, como fazer as notícias de eventuais solicitações, e vão ser atendidos. Muito bem. Torion, queria te agradecer pela sua presença. Eu ainda posso fazer mais um pedido? Pode, claro. Então, uma das maneiras, talvez, de realizar essa solidariedade, concretizar os direitos humanos, colaborar com, talvez, não há direito humano, direito natural mais relevante do que a vida, né? Então, todos aqueles que querem colaborar com a vida podem fazer isso de uma maneira relativamente simples. Hoje, o Hemocentro aqui de São José dos Campos está enfrentando uma certa carência em alguns tipos sanguíneos, e, se fosse possível, eu gostaria de pedir a todas as pessoas que nos ouvem que façam a doação de sangue. Doar sangue talvez uma das maiores expressões de respeito à vida que um ser humano pode realizar. E o segundo ponto também é realizar a doação de órgãos. Hoje, em função de uma legislação específica, é necessário que se declare que as pessoas têm que ser doador de órgãos. É óbvio, respeitadas as orientações religiosas de cada um, órgãos também salvam vidas, prolongam existências. E assim, é algo sublime você verificar, por exemplo, que aquele órgão do seu semelhante, órgão do seu familiar, ou o seu próprio órgão, vai permitir que uma outra pessoa prossiga com a sua existência e, quem sabe, possa realizar a descoberta da cura do câncer, possa realizar uma série de atividades que vão satisfazer interesses de toda a sociedade. Então, doar sangue e doar órgãos são atos de verdadeira sublimação. Legal. Excelente dica, né? Eu acho que recomendação para a população, para as pessoas que nos assistem. Queria te agradecer pela sua presença, Dr. Arion, e dizer que foi muito importante esse nosso momento, esse nosso bate-papo, para enaltecer a Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui de São José dos Campos. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.